Pessoal, esse aqui vai ser um vídeo de indicação de quadrinhos, mas antes eu vou dizer a vocês que eu tinha feito um quadro aqui no canal chamado De Olho Em, onde eu cheguei a indicar 2 quadrinhos. Um foi Monstras e outro foi Front Mission, mas eu resolvi que eu iria mudar o nome do quadro e vou aproveitar para inaugurar esse quadro com o nome de Leitura Comentada. Só avisando a vocês que isso aqui não se trata de um quadro de resenhas, então se você quer uma resenha bem elaborada e bem feita mesmo, procure um canal como eu já havia falado antes, o Arkham Comics, sendo que eu não sei se ele vai fazer resenha exatamente desse quadrinho, mas você pode ver outras resenhas lá. Ou então eu indico para vocês um site que eu conheci chamado Plano Crítico, onde lá você vai ver críticas de todo tipo de produtos, seja filme, série, quadrinho, jogos. Esse vídeo de leitura comentada que eu vou fazer é somente um vídeo de impressões, para que eu diga o que é que eu achei do quadrinho. E como eu já havia dito no vídeo de Monstras, eu vou ler no mínimo 5 edições para poder ter uma ideia do que se trata o quadrinho e fazer uns comentários em cima. E como o primeiro quadrinho para esse quadro eu vou trazer o Imortal Hulk, que foi um quadrinho que eu li por scans e li as 3 edições, mas aqui eu vou dar as especificações do encadernado da Panini. Ele tem 128 páginas, formato americano, lombada quadrada com capa cartão, papel LWC, custando R$ 21,90. Os roteiros são de Al Ewing e a arte fica por conta de Joey Bennett, que é o desenhista brasileiro, e Rui José. Eu vou sempre fazer as minhas impressões sobre o quadrinho baseados em no mínimo 3 tópicos, que são roteiros, diálogos e arte. Começando pelos roteiros, o Bruce Banner ele é representado como o Hulk nessa nova fase em que ele pode até morrer, mas ele volta. Quando entra no período da noite, no final da tarde ele ressuscita. Eu não sei se isso veio em histórias anteriores ou faz parte dessa nova fase dele. Ele inclui personagens como uma repórter chamada Jack, o próprio Bruce Banner. Ele tá ilustrado ali de uma forma que parece com o Bruce Banner que a gente conhece, aquele cara que vive sempre fugindo e se escondendo. Também aparecem alguns personagens como o Sasquatch, por exemplo, mas não muitos personagens dentro do círculo interno ali de parentesco e de amizade do Bruce Banner. O Hulk que é mostrado nessa série é um Hulk inteligente, um Hulk que dialoga e expõe as ideias dele também, o que é curioso eles trazerem esse Hulk de volta. E até numa das edições tem uma menção ao Hulk dos primeiros anos 2000, daquele filme do diretor Ang Lee, que é uma cena em que o Hulk aparece no espelho fazendo um reflexo ao rosto do Bruce Banner. No geral, os inimigos e os heróis que vão aparecer durante a série, eles são bem conhecidos. Eu acho que ele não chegou a criar nenhum personagem muito chamativo, novo para essas histórias, mas tudo funciona muito bem porque o roteiro amarra bem a função de cada personagem e encaixa eles de uma forma fluente. As tramas também são bem criativas e colocam o Hulk em lugares e situações variadas, o que deixa tudo bem interessante. Não fica limitado somente a ambientes de deserto e coisas assim. E isso serve muito para enriquecer a história. Outro ponto positivo é que não existem muitos furos de roteiro notórios. Nada que vá fazer você dar um tapa na testa e pensar, isso aqui ficou tosco demais. O roteiro é bem escrito
ele conduz os personagens, apesar de que alguns deles não têm tanto desenvolvimento assim, como os personagens humanos ou que não têm poderes, mas eles têm uma função e acabam cumprindo o papel deles dentro da história sem atrapalhar, sem ficar deslocado. E é um roteiro bem pé no chão. Ele é interessante e bem construído. Em nenhum momento ali você vai sentir que os personagens estão mal caracterizados, que eles não estão fazendo coisas que não condigam com a personalidade deles. E apesar dos desenhos de ser aquele clássico exemplo de o desenho casar muito bem com a história, é justamente na parte do roteiro que esse quadrinho brilha mais. Analisando a parte dos diálogos, os personagens não têm aqueles diálogos inúteis, aquelas conversas fúteis que não dão em nada. Por exemplo, o personagem ficar com aqueles papos furados tipo geek nerd, só para servir de fanservice e ficar fazendo várias citações à cultura pop e coisa do tipo, só para agradar o leitor, dar uma coisa de identificação maior. Eles também não são verborrágicos, ou seja, eles não, e o roteirista se preocupou em não entupir a página de diálogos inúteis e muitos balões de texto. O texto dos diálogos é bem enxuto e ele encaminha a história bem. Eles são inteligentes também, são diálogos que não falam bobagem e que servem principalmente para fazer a trama andar, que é o que faz com que o roteiro fique fluido. Pela parte da arte, como eu já disse, a gente tem o brasileiro Joe Bennett, que já é um veterano no mercado americano, principalmente na Marvel. Ele tem um passado de ter trabalhado com quadrinhos de terror, o que dá um moral para ele, um background ótimo para ele poder aplicar a arte dele no Hulk. Como se não bastasse o fato da história ter bons roteiros, ainda tem o desenho do Joe Bennett que está em boa forma. Ainda as capas do quadrinho é feita pelo Alex Ross, o que é ótimo. As capas do Ross são sempre excelentes e acrescentam ao quadrinho, porque meio que fecha a tríade. Bons roteiros, bons desenhos no miolo do quadrinho, e a capa de Alex Ross vem para arrematar a qualidade. O Bennett ele escolheu muito bem quando ele decidiu dar uma caracterização monstruosa para o Hulk, porque tem uns desenhistas antigos, eu acho que um pouco daquela fase do Panteão em diante, que optaram por fazer um Hulk muito limpinho, muito aquele clássico Hulk que o pessoal fala, o Hulk Barbie de academia. E depois de você ter visto aquele Hulk do Amadeus Cho, é uma maravilha poder voltar a ler um bom quadrinho do Hulk com ele bem representado figurativamente como um monstro de verdade. Então os desenhos do Joe Bennett, eles são bem competentes, eles passam um clima de terror na história. As cenas abertas são muito bonitas e os ângulos que ele usa foram bem aplicados. Em certas partes até uma curiosidade, o traço dele tá lembrando até o traço do artista Ethan Van Sciver. Não se assustem se eu falei o sobrenome dele desse jeito, porque procurando em vídeos eu ouvi o pessoal que entrevista esse artista pronunciando o sobrenome dele exatamente desse jeito. Não é Sciver ou Siver, é Sciver. E no que o desenho dele lembra é pelo traço bem refinado, bem detalhista, que dá uma impressão de densidade nas figuras que ele desenha. Quando ele desenha cenas abertas como o deserto ou naves e coisas assim, ele coloca muitos detalhes, o que é uma coisa boa. E também é possível que a arte final do Rui Rosset tenha contribuído. Quando você vê as cenas de ação, porque afinal de contas se trata de um quadrinho do Hulk, a gente tem violência
gráfica explícita, como deve ser na história do personagem. E também você pode notar que ele coloca muitos detalhes em cenas onde acontece desmembramentos e vísceras expostas, deixando tudo mais grotesco e adaptado ao estilo de terror da história. O único ponto que eu sei que é negativo em relação à arte é que, infelizmente, não é o Joe Bennett que desenha todas as histórias. Eles colocam alguns desenhistas ali que eu não gostei para fazer umas passagens como se fosse algum tipo de flashback ou contando a história de alguns personagens isoladamente. Mas isso não chega a incomodar tanto porque no geral as histórias são mais desenhadas por ele do que por qualquer outro artista. Então o que é que eu posso concluir tendo lido essas 13 edições que cobrem a passagem inteira do escritor? Eu não sei se ainda vai haver outra temporada, se ele finalizou com essas edições, mas a impressão que eu tive é que é uma ótima fase. Lembra até aquele passado da Marvel, quando a editora ainda valorizava os roteiros e a arte, aquele período dos anos 80. Apesar de que eu não sou lá muito apegado a saudosismo, mas ela passou realmente essa impressão, porque a gente vê que a Marvel hoje em dia não está valorizando muito nem os artistas e nem a própria cronologia. E você ver um quadrinho com a qualidade dessa é uma coisa rara no meio das porcarias que a Marvel anda publicando hoje em dia. Isso é a prova cabal de que quando a Marvel não atrapalha, quando ela deixa que o artista faça o trabalho dele e não fica tentando forçar ele a empurrar a ideologia, discursos de militância de minorias dentro do conteúdo das histórias, forçando eles a incluir o personagem em sagas imbecis, e os editores ficam o tempo inteiro metendo o bedelho nas histórias. Acaba saindo algo de muito bom, e é esse o caminho que a Marvel deveria tomar, mas infelizmente ela não faz isso. Então eu recomendo muito a vocês que leiam essa fase. É uma fase que vale muito a pena, como não se vê há muito tempo no Hulk. É o Hulk raiz, vamos dizer assim, o Hulk essencial. Só avisando novamente a vocês que, como eu já havia dito, isso aqui não é um vídeo de review. Eu não vou dar nota alguma, é só um vídeo de impressões sobre a leitura que eu tive do quadrinho. Então, se você quiser ler um review de verdade, que o autor do review tenha tido a responsabilidade de fazer um review bem detalhado mesmo, porque se o cara fez um trabalho bem detalhado, você pode julgar que ele se preocupou em passar para você realmente se vale a pena ou não comprar. Porque é importante hoje em dia, quando o dinheiro está curto, você se orientar através de um bom review. Então façam isso, vão procurar, caso vocês tenham interesse no quadrinho, bons reviews para tirar as próprias conclusões. Então foi isso. Eu agradeço a vocês pela visita ao canal. Até a próxima, até o próximo vídeo.